Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, se Deus quiser, não é? Vocês têm uma tarefa para fazer, que é uma introdução da semana passada, com os 4 elementos que eu pedi, tá? Devo começar a receber agora de vocês por e-mail, porque mudou o tutor, não é? Mudou a plataforma, então gerou todos esses transtornos. Então, estou aguardando a sua introdução com os 4 elementos que eu pedi, hein? Não se esqueçam. E eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre os recursos argumentativos, já que nós estamos estudando Enem, que exige muita argumentação, e essa argumentação tem que ser muito organizada, muito bem feita e muito clara, tá? Então, eu pedi para vocês lerem, para vocês fazerem atividade, não foi? Do livro, da página... ler o texto, né, da página 155, fazer as atividades e ler aqui a questão dos recursos argumentativos. Então, eu quero só comentar aqui 2 ou 3 recursos que são muito bons para serem usados no Enem, tá? Tem a questão da exposição de dados, que é o primeiro tópico aqui da página 159. Seria bom que você estivesse com o livro na mão para você acompanhar. Corre lá, para o vídeo aí, corre lá e pega o livro, página 159. O primeiro tópico é a exposição de dados ou fatos exemplificativos, né, de exemplificação. Os dados, é muito complicado você trabalhar isso no Enem, porque você não vai decorar dados, você não sabe o tema. Então, dificilmente, por exemplo, se é um tema sobre violência contra a mulher, a gente ouve muito na televisão, uma mulher é estuprada a cada 8 minutos, 6 minutos e tal. Mas, em geral, no nervoso, na correria, você não vai lembrar de dados. Então, é um recurso pouco usado no Enem. Você pode usar os dados da coletânea para te ajudar a fundamentar, mas você tem que ir além disso, não é? Porque senão sua nota não sobe. Então, besteira ficar tentando decorar dado, ou nas redações que você faz no dia a dia para a escola, você pesquisar dado na internet, porque aí para aquela redação você vai ter, mas isso não vai estar agregando conhecimento de mundo para você, tá? Então, não é uma forma que eu acho viável para o Enem, tá? O outro é causa e consequência. Esse é excelente para o Enem, tá? Como estratégia, não como repertório. Então, como estratégia argumentativa, é muito bom, porque você vai trazer a causa e a consequência daquela situação. Isso vai fazer o seu argumento ficar completo, tá? Então, eu vou dizer, o assunto é a própria violência contra a mulher, então, vamos ver. E aí você vai dizer, a causa da violência é o machismo. Os homens acham que podem mandar nas mulheres, que elas são propriedade dele. E a consequência são mulheres com problemas mentais, não é? Com depressão, com baixa autoestima, que não consegue trabalhar, e até a morte. A consequência pode ser a morte dessas mulheres, problemas físicos, problemas emocionais. Então, essa coisa de você trabalhar causa e consequência é muito bom para o Enem, muito bom para você argumentar, porque você traz completo o argumento. Se você fala só da causa, aí o leitor vai perguntar, nossa, mas qual seria a consequência disso? Entendeu? Então, o ideal é você trazer causa, consequência e depois trazer um repertório para comprovar isso. Aqui fala de contraste, mas isso também é muito complexo para o Enem, você não vai ter esses dados, você não vai poder pesquisar para isso, né? E aí eu tenho aqui perguntas e alusão histórica. Perguntas é muito bom de você usar na introdução. Você vai usar a pergunta como estratégia argumentativa, você vai nortear o seu argumento através dessas perguntas. Então, você pergunta lá na introdução,
será que é possível? Será que as crianças são realmente influenciadas pelas propagandas de brinquedos? E aí, ao longo do texto, pronto, você só vai fazer a pergunta lá na introdução. Ao longo do texto, você vai, com argumentos, vai responder essa questão. Então, para o leitor e para a questão de projeto de texto, é muito bom a questão das perguntas. Você faz 2 perguntas, ou seja, quando você responde as 2 perguntas, você está trabalhando 2 argumentos, entende? Então, é uma estratégia argumentativa muito boa. E a alusão histórica, que também é um show, se você olhar, fizer uma pesquisa na internet em relação às notas 1000, você vai perceber que quase que 100% dos alunos usam alusão histórica. O que é isso? Primeiro, é que, por que tanto o uso da alusão histórica? Porque isso você tem como saber. Não é algo que você tem que decorar, mas você tem que aprender. Então, você sabe a história do Brasil, você sabe o que aconteceu na colonização, você sabe dos escravos, você sabe dos índios, você sabe de várias coisas durante a história do Brasil e até do mundo que você pode usar como estratégia argumentativa. Então, você vai começar falando na época da colonização, os senhores de escravos, os senhores estupravam as escravas, e aí você vai trazer isso para a atualidade, dizendo que ficou, né, um legado aí, e é por isso que os homens ainda se acham no direito de ser dono dessas mulheres, ou para trabalhar a violência, né, a violência contra a mulher, ou a violência em geral, porque os escravos apanhavam e houve essa coisa. Você pode trabalhar o racismo. Então, a questão da história, o que é bom? Você tem aula de sociologia, você vai ter, inclusive, no ensino médio, né? Sociologia, filosofia, história. Então, tudo isso que você vai estar aprendendo lá nas aulas de história, de filosofia e de sociologia, você vai jogar aqui para a aula de redação, você vai trazer. Entende? Então, à medida que o professor está explicando uma história, algo que aconteceu na história, um fato histórico, Juscelino Kubitschek, ditadura, era Vargas, é muito usado. Por quê? À medida que ele está falando, você já está ligando. Opa, essa história aí, ó, esse fato histórico, dá para eu usar para tema tal e tema tal. Entendeu? Então, a alusão histórica é muito bom, tá? Você pode usar aí uma coisa muito boa para você usar como repertório, sempre será a Constituição, né? A Constituição tem leis para tudo, então, é direito do cidadão ir e vir, então você vai poder fazer de mobilidade urbana, é direito do cidadão à segurança, aí você vai falar de falta de segurança pública, é direito do cidadão à vida, então você vai falar de problemas na saúde, entende? Então, eu quero que vocês já comecem a abrir a sua mente em relação a repertório e a estratégias argumentativas. Como eu defendo um ponto de vista com consistência? Eu preciso de uma estratégia. Então, essas estratégias, pergunta, alusão histórica e causa e consequência, são as 3 mais usadas, tá? Que você pode fazer. Você precisa fazer uma introdução? Apresente os seus 2 argumentos com 2 perguntas. Você precisa fazer uma introdução aí, já precisa definir os seus argumentos, defina uma causa e uma consequência, dependendo do tema, dá para trabalhar uma causa e consequência. Dependendo, você trabalha 2 causas como argumentos, e lá no desenvolvimento você fala dessa causa e a consequência dela, dessa causa e a consequência dela, entende? Então, é muito tranquilo de estruturar um texto com essas estratégias argumentativas aqui, tá bem? Ficou na dúvida? Volte, leia, releia, e na próxima escrita, pense qual a estratégia argumentativa você vai usar para defender o seu ponto de vista, tá bem? Beijinho, espero a introdução de vocês para corrigir, e aí na próxima aula nós vamos estar analisando essas introduções. Vamos ver quem vai ser top 1, né? Eu quero fazer um top 3 dessas introduções.
as 3 melhores, primeiro, segundo, terceiro lugar, tá bem? E aí, na próxima aula, eu já trago esse top 3. Quando você abrir a aula, já vai estar lá o top 3. Quem sabe seu nome vai estar lá, tá bom? Espero vocês. Beijinhos, beijos e queijos. Até a próxima.